Olá, pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula da Semana da Mulher Motorista. E hoje, conforme eu prometi para vocês, vou contar a minha história de superação. Quem me olha dirigindo hoje, ensinando, progredindo tanto na minha vida pessoal e na minha vida de motorista, pensa que eu já nasci com o volante na mão. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive todas, mas absolutamente todas as dificuldades que você tem hoje. Acredite. Inclusive, dificuldade para me matricular na autoescola. O meu nome é Márcia Pontes, para quem não me conhece. Eu nasci em Santos no ano de 1966. Meu pai era feirante e a minha mãe, para ajudar a sustentar a casa, porque salário diferente naquela época, não sei hoje, mas naquela época não sustentava ninguém. Então eram eles, um casal com uma filha pequena e muito trabalho, muito trabalho. Quando eu nasci, a minha mãe teve um mau jeito na coluna e ela ficou 1 ano na cadeira de rodas. A minha mãe mal podia me pegar no colo para amamentar. Precisava sempre de alguém ajudando. Até os 4 anos de idade, morei em Santos. Depois fomos para Vicente de Carvalho. É para ser um distrito de Guarujá. É a parte pobre, vamos dizer assim, de Guarujá, com aqueles prédios maravilhosos que vocês estão acostumados a ver. Fomos morar no Jardim Boa Esperança. Só tinha 2 casas. A da primeira moradora naquele loteamento é a casa do meu pai. Eu morei ali até os 18 anos. Depois eu fui morar em Blumenau, onde a minha vida começou. A gente veio de uma família muito pobre. Pensar em carro, nunca. Meu pai dizia, nunca vou ter um carro. Tá muito difícil, é muito caro. Carro naquela época era coisa de rico. E só quem tinha carro eram os tios ricos, que quando iam visitar a gente ficavam preocupados se o carro estava lá fora, porque a garotada subia no carro, alisava o carro, enchia o carro de gordura. Ai, meu tio não via a hora de ir embora porque aquela molecada estava enchendo o saco lá com o carro dele. Vamos dar um salto na minha vida até os 40 anos, 39 e 40, quando eu comecei a pensar num carro como uma realidade para minha vida. Fui visitar minha mãe uma vez, numa casa nova que ela tinha comprado em Tijuca, Santa Catarina. E eu disse, olha mãe, que legal, aqui dá para garagem para 2 carros. E ela disse, se tiver condições de comprar carro, tá sonhando com carro, menina, carro é coisa para rico. E eu botei na minha cabeça, não, eu vou comprar um carro, eu vou economizar. E eu comecei a guardar, moedinha por moedinha. Enquanto muitos ficam olhando a mão dos outros e dizendo eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter alguma coisa, é muito difícil para mim, eu pensei, não, vou começar a poupar agora. E de moedinha em moedinha eu estava pronta para comprar um carrinho de 6.000 reais na época. Não era lá grandes coisas, mas era o meu carro para eu começar. E eu já tinha em mente, agora só falta entrar na autoescola. Quando eu pensei em entrar na autoescola, eu comentei com as pessoas, eu vou entrar na autoescola, eu vou dirigir, eu vou me habilitar, vai ser muito legal. E aí, o que não faltava eram pessoas dizendo, carro é perigoso, ah, tu é pobre, não vai conseguir dar conta de pagar manutenção de um carro. Ó, tu vai trocar pedal. Já pensou se tu troca pedal, atropela uma família inteira? Eu só ouvia isso. E isso tudo eu ia absorvendo como uma esponja emocional. Você sabe, se você pega uma esponja, a finalidade dela é absorver a água. Mas se você coloca para absorver óleo queimado de carro, é inapropriado, mas ela vai absorver. Se ela tem a capacidade de absorver, ela vai absorver até o que é inapropriado, o que é errado. E foi assim comigo. E hoje eu tô determinada. Eu olhava mulheres dirigindo, hoje eu tô determinada, hoje eu vou. Hoje eu vou me matricular na autoescola. Pegava o ônibus, ia. Chegava na frente da autoescola, eu passava do ponto propositalmente. Passava do ponto propositalmente, justamente para não ter que entrar na autoescola. Aí lá no outro dia ou na outra semana, lá ia eu. E olha, o meu medo de dirigir antes de entrar na autoescola era tamanho
que eu ia a pé. Eu andava 5, 6 quilômetros a pé para chegar até a autoescola, que parece que era para demorar mais e não dá tempo de chegar. Aí uma vez eu tomei coragem, entrei, quanto é? Como que faz para se habilitar? Como que paga? Saí com as informações no papel, com todas as condições para me matricular e nada. Até que um dia um repolho mudou a minha vida. Tá vendo esse repolhinho aqui com cara de triste? Era um repolho como esse, só que mais redondinho, que rolava bastante. Sabe o que aconteceu? Eu tinha exatamente 42 anos. Era mais ou menos fevereiro, calor pra caramba. E quando a gente mora sozinho e a gente não tem carro, ou até quando a gente não mora sozinho, mas a gente não tem carro, para fazer compra é uma das coisas mais difíceis. Você ter que vir carregando sacola. E aquela sacolada apertando o meu dedo, e era sempre assim. Às vezes as sacolas vinham tão cheias que não podia arrear elas no chão para descansar. Era só colocar, mas sem perder ali o contato com a alça da sacola, para aliviar o peso, daí já doía a coluna, e você carregava de novo e vamos embora. Mercado de bairro naquela época era muito caro. E eu ia num mercado chamado Big. Já não tem mais em Blumenau, mas eu ia nesse mercado que ficava estrategicamente perto de um terminal de ônibus. Facilitava para mim na hora de poder pegar o ônibus com a sacolada. Eu trazia exatamente 8 sacolas, e sacolas reforçadas. Eu cheguei a reforçar as sacolas, só que uma delas não. Eu estava reforçando as sacolas, colocando as coisas dentro ainda no supermercado. Como começou a ouvir barulho de trovoada, e era verão, aquelas chuvaradas temporais de fevereiro, e eu peguei as últimas coisas que faltavam e coloquei numa sacolinha sem reforçar. E fui me encaminhando para o terminal, lotado de gente, todo mundo correndo para escapar do temporal, perto da hora do pessoal sair, porque quando você vai para o mercado e não tem carro, você não escolhe o horário, acaba passando, você acaba se perdendo. Eu entrei no ônibus, era o linha 31 que fazia a Rua dos Caçadores. Quando o ônibus encostou, gente, foi aquela nuvem entrando, as pessoas se atropelando, passando na frente de idoso, de pessoas com sacola. Eu fui uma das últimas a entrar no ônibus, com 8 sacolas. Não tinha lugar para mim, tudo lotado. Aí eu escorei a minha coluna naquele cano que sustenta ali o pegador do ônibus, para você se sustentar ali. E fiquei ali me equilibrando. Quem mora em Blumenau sabe, a Rua dos Caçadores ela é cheia de curva. Janelas do ônibus fechadas, porque começou a cair um temporal. E a cada curva que o ônibus fazia, eu com 8 sacolas, era complicado. E justamente a última sacolinha que eu não reforcei, a que estava o repolho, foi aquela que arrebentou. E aí foi laranja para um lado, a latinha de massa de tomate rebolando lá no chão foi para o outro, e o repolho correu para debaixo de um banco. Aí o pessoal dizia, nossa, coitada, arrebentou a sacola. E aí o rosto foi ficando vermelho, 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 a cara caiu no chão e eu queria ir chutando a cara. Naquelas curvas, para lá e para cá, o repolho foi indo. E eu fui naquele constrangimento, as pessoas, olha, de quem é essa laranja, de quem é essa latinha de massa de tomate? Tentava distribuir nas outras sacolas reforçadas porque aquela tinha arrebentado. Foi um baita constrangimento, pessoas rindo da minha dificuldade, rindo de mim, e eu tentando levar de boa. Quando foi chegando próximo ao ponto final, que era curva e mais curva, quando o motorista abriu a porta da frente para um passageiro entrar, aquele repolho, toim, 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 desceu a escada. E o rapaz que estava subindo, estava vindo do trabalho com mochila, ele pegou aquele repolho, subiu no ônibus e perguntou para o motorista, de quem é esse repolho? E o pessoal lá atrás dizendo, é dela, daqui. Gente, vergonha maior na minha vida eu não pude passar. Eu segurei o choro naquele momento, porque é muito humilhante, é uma situação vexatória, pessoas rindo
da sua dificuldade, fazendo piada, molequinho vindo de colégio, rindo um monte. Ah, a coroa arrebentou a sacola. Aí eu peguei o repolho, agradeci muito, desci. Aí fui ajeitar as coisas na sacola para pegar outro ônibus, para poder até chegar até a Velha Pequena, o Riston, onde eu morava. Muito sofrimento, com chuva. As mãos, nossa, chegou a cortar a minha mão, porque era muita coisa que eu tinha que carregar. Depois daquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar e eu pensei, não vou passar mais humilhação assim na minha vida. Outra humilhação dessa, não. Eu fiquei sem pegar ônibus uma semana, porque as pessoas que estavam ali naquele ônibus, muitas embarcaram no ônibus do Riston comigo. E eram pessoas que me conheciam e não se falava de outra coisa. Minha vizinha, eita, fiquei sabendo que arrebentou tua sacola no ônibus. Eu pensei, não, nunca mais. Lá fui eu de novo, para frente da autoescola, fazendo arrudeio. Arrudeava de lá, arrudeava de cá. A moça olhava, que pessoa estranha. Parecia que ia entrar na autoescola, aí depois não entrava, até o dia que eu entrei. E eu falei para ela, moça, termina isso logo, antes que me dê vontade de desistir. E ela falou, eu já te vi aqui por perto, tu mora aqui perto. Eu falei, não, eu ficava com medo de entrar na autoescola. Aí ela disse, olha, a outra atendente que trabalhava aqui dizia que mulher mais estranha, vai para lá e vai para cá. E eu tinha escolhido aquela autoescola por indicação de pessoas que já tinham feito o processo lá. Por isso que eu ficava lá de arrudeio. Quando comecei minha aula teórica, só garotada, eu era a mais velha da turma. E a molecada ficava lá no fundo fazendo bolinha de papel e jogando um no outro. E eu pensava, será que eu vou conseguir Código de Trânsito, mais de 340 artigos, como é que eu vou decorar isso? Porque eu achava que tinha que decorar para a prova. Eu sei que a parte teórica, eu me saí muito bem, só errei uma questão no simulado que fizeram e na minha outra prova. E no simulado, aquela garotada que ficava jogando bolinha de papel, chegou e disse, caramba, como é que essa coroa aí, mais velha que todo mundo, acerta tudo e a gente não? Muitas pessoas ficariam tristes com o comentário, eu ouvi, e eu falei pro garoto, vou te dar uma dica. Aí ele ficou todo vermelho. Estuda, cara, tenta me passar. Se tu acha que tu tá inferiorizado porque tu é mais novinho e não tá conseguindo acertar nem a metade das questões, estuda, vou te dar uma dica. Te coloca no enunciado da questão. Eu ficava lendo o enunciado da questão e me imaginando dentro do carro dirigindo. O que é que eu vou fazer nessa situação? E aí eu consegui ir adiante. Aí parou um pouquinho as piadas, né? Mas eu não liguei para a piada que a garotada fazia. Porque eu estava ali para quê? Eu estava ali para concluir meu processo de habilitação. Era para isso que eu estava ali. E chegaram as aulas práticas. Gente... Contar isso para vocês, olha, por isso que tem uma cadeira aqui sobrando, é com uma poltrona sobrando, para eu te contar a minha história, das minhas dificuldades, como se você estivesse aqui do meu lado e eu estivesse olhando para você e contando para você as minhas dificuldades. Primeiro dia de aula prática. Quem disse que Márcia dormiu? Não dormi a noite inteira, ansiosa, porque a minha aula prática era às 7h30 da manhã. A instrutora veio até em casa me pegar para a aula e era para ela ter vindo. Aí ela disse, olha, todos os dias eu vou te levar em casa, vou te buscar em casa e vou te levar em casa. Mas o primeiro dia o combinado não deu certo, você vai ter que ir até a frente da autoescola. Cheguei 15 para as 6, acreditam? Fiquei lá esperando até 7h30 da manhã. Tamanha era a minha ansiedade, não tinha dormido, estava com sono. Mas ao mesmo tempo a ansiedade me fazia ficar com o olho arregalado. Aí ela perguntou, sabe dirigir? Tem alguma noção de dirigir? E eu disse, nenhuma. Ela falou, não tem problema, vamos para o pátio. Chegamos num pátio, que é em Blumenau, em Santa Catarina, praticamente toda a autoescola tem um pátio. E era um pátio meio oval, e eu fiquei lá esperando ela me dar os controles do carro. Ela desligou o carro e disse, olha, isso aqui
Isso aqui é pedal de acelerador, freio, embreagem, aqui é o volante, aqui troca a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu disse, quinta? Ela disse, nunca vai usar, mas tá aqui. Hoje eu dirijo o carro com 6 marchas e fico procurando a 7ª ainda. Mas naquele momento em que você chega na autoescola, que você não sabe nada, que você está vazio daquele conhecimento, oco daquele conhecimento, para você é um terror. Ela foi me mostrando os comandos do carro e disse, agora tu vai dirigir. Eu disse, tem certeza? Tenho, claro, vamos dirigir. Comecei a colocar o carro em movimento dentro do pátio, em linha reta. Quando chegou na hora da curva, me bateu um desespero que eu já estava me imaginando capotando aquele carro para baixo de um barranco. E eu disse, me bateu um desespero, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu não sei. Ela controlou os movimentos no pedal, disse, fica tranquila que tu vai aprender. Agora vamos para a rua. E eu disse, para a rua? Tem certeza? Para a rua? Claro que eu tenho certeza, vamos aprender no trânsito. E me jogou no trânsito. Quando eu fui chegando perto da rua, que eu vi carro para lá, carro para cá, carro para um monte de lugar, ela disse, tá bom, vamos sair pro lado de lá. Quando não vier ninguém, tu vai. Gente, minha primeira aula foi um terror. A instrutora tinha até boa vontade, ensinava de acordo com o que a autoescola ensina. Pega e joga no trânsito. E para mim foi um terror, porque eu sabia que não era eu que estava dirigindo. Eu não sabia nada de volante, de pedal, de nada. Cheguei em casa suando e ela disse, não vai desistir, né? Amanhã tem a segunda aula, 7h30, passo aqui para te pegar. Aí eu arrancava com o carro morria, dava tranco na hora de trocar marcha, porque eu estava sendo levada a fazer um monte de coisa que eu não sabia ao mesmo tempo. E aí eu corria para a internet, não era como hoje, que tinha tanto canal ensinando detalhes, não era. Canais como o meu, que coloca a câmera nos pedais, não era. Era totalmente diferente. E aí eu ia para o Orkut, grupos no Orkut. O Orkut foi a primeira rede social no formato de Facebook, no formato que a gente tem hoje de outras redes. E era horrível. Eu tinha 42 anos. E quando eu entrava no grupo, ia perguntar alguma coisa para alguém, vovó, vai perguntar em outro lado. Ô vó, por que a senhora não deixa essa ideia de dirigir e não vai pilotar um fogão, fazer comidinha para a família? Eu ouvi esse tipo de coisa aos 42 anos. Aí eu entrei num grupo chamado Aprendendo a Dirigir, dentro do Orkut. Muitas pessoas ali, só que não tinha moderação, era uma bagunça. E tinha uma menininha mais nova que dizia, lá vem a véia de novo. Essa véia é xarope, essa véia é burra, essa véia não dá conta. Essa véia não dá conta de aprender a dirigir. E aí eu fui falar com a moderadora do grupo, a dona do grupo, e eu disse, olha, tá difícil desse jeito, porque tem uma pessoa lá me falando um monte de bobagem, me constrangendo no grupo. E a dona do grupo falou, olha, eu não dou mais conta. Quer o grupo para você, eu transfiro para você. Pô, mas eu nem tô aprendendo, eu tô aprendendo ainda, eu nem sei dirigir. Como é que eu vou fazer? Ela disse, pega o grupo e põe ordem na casa. E eu aceitei aquele grupo. Depois de uma semana, eu pensei, bom, eu posso dividir as minhas experiências com outras pessoas, até que apareça alguém que tenha boa vontade para ensinar. Como é que eu faço com a embreagem? Como é que eu vou fazer para trocar marcha? O carro só morre. E eu herdei aquele grupo, aprendendo a dirigir. Comecei expulsando todo mundo que fazia bagunça dentro do grupo, inclusive a menina que ia lá me xingar. Zerei o grupo, zerei. E aí as pessoas novas iam chegando e a gente ia conseguindo manter um diálogo. Fazia palhaçada no grupo, pé na bunda, ia pra fora. Comecei a botar ordem. E tem gente aí, se tiver alguém que estiver assistindo aqui esse vídeo e que já me conhecia desde o Orkut, pode colocar aqui. E fui tentando aprender e nada. Nisso, eu fui fazendo decoreba da autoescola, chegou minha primeira prova. Eu digo primeira porque eu reprovei, né? E adivinha no quê? Na baliza.
Uma hora estava colocando aquele carro pro lado errado e a minha prova foi horrível, porque eu entrei no carro, era a minha vez, já deixei o carro morrer de cara. E eu pensei, meu Deus, alguém chama um instrutor, porque esse carro está com problema. Ele me trancou aqui dentro, eu não consigo ligar ele de novo. Olha o pavor que eu tava, gente. Era um Celtinha 4 portas com trava elétrica. E quando o carro morre, destrava. E eu pensei que eu tinha ficado trancada. Quando o carro morreu, já teve uma moça que disse, coitada, já reprovou. A minha sorte é que o examinador não viu. Eles estavam preocupados com outra coisa. Só que quando alguém realmente foi chamar para dizer que o carro estava com problema, eu consegui ligar o carro de novo e levar o carro até lá. Passei pelo slalom, fiz o zigue-zague, chegou na baliza, me deu um branco. Eu esqueci tudo que eu estava fazendo. E eu me perguntava, caramba, mas eu estou virando mais para a direita ou para a esquerda? Eu não estou entendendo isso que está acontecendo aqui. E me perdi. E botei o carro de qualquer jeito, o carro encostou no cone e o examinador disse, pode desligar o carro e sair, que a sua prova acabou. O meu instrutor, era um outro instrutor, veio, entrou no carro, ligou, tirou dali e foi levar o carro para outro. Gente, naquele dia, eu cheguei 10 para as 7, a prova era 7h30, 10 para as 7. O portão do pátio não tinha nem aberto. E quando chamavam para fazer a prova, eu ficava indo, não, eu quero ser a última, querendo adiar uma coisa que não poderia ser adiada. Eu quero ser a última. Fui fazer a prova 12h30, quase 1h da tarde, com fome. Eu, quando fico com fome, perco a atenção mais ainda, fico irritada e me lasquei. E para piorar, um baita temporal. O tempo fechou, deu um temporal, eu me molhei toda. Saí encharcada de lá. Nossa, derrotada. O sentimento era de impotência, era de abandono. Eu não podia contar com as pessoas próximas. Eu não contei para ninguém que eu ia fazer prova. Para ninguém, porque as pessoas já estavam me cobrando, porque viam a instrutora me buscando e levando em casa. Quando vai ser a prova? E aí? Tu só faz aula? Tu não vai dirigir, não? Tu vai passar a vida toda na autoescola? Imagina se eu contasse que ia fazer prova. Voltei para casa, arrasada, não sabia o que fazer, chorei 3 dias e 3 noites e pensei, se eu ficar aqui parada, derrotada no chão, chorando, só lembrando do momento que eu reprovei, isso não vai dar certo. Isso não vai ter como, eu não vou chegar lá. Então, eu comecei a procurar vídeos de motivação. E eu colocava um fone de ouvido e eu assistia aqueles vídeos de motivação, assistia. E eu sentia uma força entrando dentro de mim. Eu chorava, eu me arrepiava, eu me emocionava e eu trazia aquilo para mim. Eu não via mais a reprovação na minha frente, eu não ficava focando na reprovação. Então, foi a hora da segunda prova. E eu me preparei sozinha, como eu podia. Chorava, mas enxugava o choro e ia. Para de chorar. Já desidratou tudo que tinha para desidratar? Não, então vai para lá chorar. E eu ficava, o choro não sai. Eu começava a lembrar da minha reprova, daquele fracasso que eu carreguei e que eu mesma produzi. Eu não fiquei colocando a culpa em ninguém. Na instrutora, no instrutor, na autoescola, no examinador. Não, eu entendia e dizia para mim, se eu não conseguir passar, foi porque eu não consegui executar. E eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. Porque quando eu digo que a culpa não é minha, é do instrutor, é da autoescola, é do examinador, eu estou dizendo para mim, a culpa é do outro. Se é do outro, eu não posso fazer nada para mudar isso, só o outro pode. Eu esperava que as pessoas resolvessem isso para mim, o que não é justo. Aí, o que foi que eu fiz? Comecei a focar em mim.
vou me preparar para essa prova e vou aplicar aquilo que sempre fiz nas aulas, que acertei nas aulas. E a minha instrutora, a Ângela, se estiver me assistindo, Ângela, um grande beijo para você, ela até me elogiava. Olha, tu tá fazendo coisas aqui que eu tô espantada contigo. Tá indo muito bem, tá se dedicando. E eu só tinha as aulas da autoescola, gente, para fazer isso. Não tinha carro em casa não, ainda não tinha comprado meu carro, que foi outra saga. Não tinha comprado ainda. Eu coloquei na minha cabeça que quando eu fosse para aquela prova seria tudo diferente, porque quem faz a mesma coisa o tempo todo, quem sempre faz a mesma coisa, vai ter sempre os mesmos resultados. Cheguei cedo, mas não cedo demais. Quando disseram quem quer fazer a prova primeiro, eu fui fazer a prova primeiro. Eu entrei no Celtinha primeiro e eu ia conversando comigo. Freio, embreagem certinho, agora liga o carro, é isso aí, menina, é isso aí, garota, vai lá buscar, é isso mesmo, faz certinho. Olha a ansiedade, não fica pensando lá na frente. Daqui até lá na frente, existe uma trajetória que tu tem que fazer. E eu conversava comigo, porque a gente ia sozinho dentro do carro. Não tinha ninguém que acompanhasse naquela época. E eu dizia, zigue-zague, zigue-zague, isso aqui eu já cansei de fazer. Faz igual tu fez na aula, igualzinho que nem tu fez na aula. Lembra aquele dia? Na aula aquele dia tu fez isso aqui. Quando eu cheguei perto da baliza, eu falei pra mim, lembra daquele dia que tu ficou ansiosa, que nem uma pateta, tentando adivinhar as coisas? Então, não adivinhe. Então, não tente adivinhar que vai dar ruim. Tá bom, o que eu fiz? Fui narrando para mim o que eu tinha que fazer, aquele decoreba da autoescola. Eu cheguei a gravar a receita da baliza e ouvia no celular a gravação da receita da baliza, gravadinho. E eu começava a ouvir. E eu repetia para mim em voz alta. Infelizmente, naquela época era assim. Eu não sabia, eu não tinha desenvolvido ainda nada, não tinha recebido a ajuda que eu recebi por meio de um intercâmbio internacional com instrutores na Europa, não tinha começado ainda. O que eu fiz? Fiz a minha prova narrando para mim. O meu cérebro não estava mais sozinho. É como se ele tivesse recebendo a ajuda de uma outra pessoa que fosse narrando o que fazer na prova. E aí eu consegui colocar o carro, o examinador olhou para mim, falou assim, coloca só mais um pouquinho para frente que vai ficar perfeito. O carro morreu. Aí ele olhou para mim e disse, é só praticar que vai ficar boa. E eu saí dali chorando. E fui caminhando no meio das pessoas ali, todo mundo, coitada, reprovou de novo. Eu disse, não, eu tô chorando de feliz. E a minha felicidade era tanta que eu soluçava. Eu tive que sentar num lugar e terminar de chorar de tanta alegria para eu poder continuar. Teve um rapaz que me mandou duas fotos, que ele ficou tão feliz que ele passou na prova, que ele mergulhou numa piscina que tinha próximo do local de prova. Ficou todo mundo encantado ali, parado, olhando. Meu, cara é louco, mergulhou aí, mergulhou mesmo. Beijão pra você, garoto, hoje já é motorista. Parei de chorar e fui pra casa. Quando é que chega a minha carteira? A autoescola vai ligar, beleza? Hora de comprar o carro? Vamos já começar a procurar o carro. E eu procurando um carrinho que cabia dentro dos 6 mil reais que eu tinha juntado a minha vida inteira. Trabalho de uma vida inteira, eu só tinha juntado 6 mil reais. Fui procurar o carro. Procura dali, procura de lá, procura de cá. Uma moça tinha colocado um Uno ELX carburado para vender. E eu liguei para ela, falei, olha, eu gostaria muito de ver o teu carro. Posso ver? Estou interessada em comprar um Uninho. É um carrinho pequenininho, né? Pequenininho. Para quem está começando a aprender que nem eu. Eu me recém-habilitei. Só estou esperando chegar a carteira. Só estou esperando chegar a carteira para fechar contigo a compra do carro, mas estou muito interessada. Aí apareceu ela lá. Quando ela foi me mostrar o carro, ela disse, quer dar uma volta? Eu disse, não, estou esperando a carteira.
E mesmo que tivesse com a carteira na mão, não iria dar uma volta porque estava com medo e aquela pressão. Estou pegando o carro de outra pessoa para experimentar. Mas como é que eu vou comprar o carro se eu não experimentar ele, se eu vou gostar ou não? Chegou a bendita da carteira. E eu, caramba, agora eu não posso inventar mais desculpa. Ela foi lá em casa de novo. Ai, que bom que chegou a tua carteira. Colocou o carro lá na frente, desligado. Eu morrendo de medo que aquele carro fosse embora comigo dentro. Eu entrei no carro, testei os pedais, estava com medo até de testar os pedais, porque ela tinha colocado o carro assim, ó, para baixo, numa ladeirinha. E o carro desligado, freio de mão puxado, e eu morrendo de medo que aquele carro saísse andando comigo dentro. Aí eu falei para ela, vou comprar o carro de ti. O carro parece bom, vou comprar. Ela disse, mas como? Tu não vai nem entrar no carro, nem dar uma volta? Essa mulher era agente penitenciária e morava pertinho lá, pertinho do presídio, que era um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu disse, não, eu vou comprar o carro, a gente já pode marcar até uma data para ir no cartório. E aí, ela marcou a data pra gente ir no cartório. Ó, Márcia, segunda-feira eu venho pra gente ir. Só que ela trocou de horário, ela falou, olha, eu sei que tu tá ansiosa para pegar o teu carro, eu também tô ansiosa para pegar o dinheiro da venda do carro, a gente pode marcar para sexta-feira para ir no cartório? Eu disse, pode, claro que pode. Gente, eu não dormi 2, 3 noites pensando como seria para trazer aquele carro para casa. E eu não tinha ninguém que pudesse trazer esse carro para mim. Olha, foi uma epopeia. Foi dureza. Vocês imaginem o que é uma sexta-feira. Em toda a cidade todo mundo já fica meio empolvorosa, né? Sai mais cedo do trabalho. Muitas pessoas vão trabalhar de carro na sexta-feira, que dali já emenda pro happy hour. Ela marcou 1h30 da tarde. Aí ela chegou, estacionou o carro lá na frente de casa e aí o gelo já percorreu o corpo todo, né? Do alto da espinha até o corpo todo. Paralisei, fiquei dura. A mão suava, gelada. Eu não tinha ninguém para ir buscar aquele carro. Eu tinha que ir buscar o carro. E era carburado. E eu tinha aprendido num carro de injeção eletrônica, um Corsa 2003, na autoescola. Quando ela chegou, veio toda sorridente. Ah, pode abrir o portão. Aí lá veio ela, toda feliz. Vamos! Aí eu assim, não quer tomar uma aguinha? Ela sentou, serviu uma água, a gente conversou. Ela disse, ó, toma, tá aqui a chave do teu carro. Já pode ir levando ele até o cartório. Aí eu assim, não, é melhor tu levar, pra tu te despedir do teu carro. Vai se despedindo dele, afinal tu não vai dirigir mais ele, né? Agora ele é meu carro. E ela, ah, tá, legal, ai que bom, vou me despedir do meu carro. Beleza. Aí a gente foi pro centro, foi indo. Ela falou, ó, eu deixei o carro na reserva, tá? Tem pouquíssima gasolina, só o tantinho pra tu chegar em casa mesmo. E eu já pensando, meu Deus, como é que eu vou atravessar o centro? Tem um monte de semáforo, tem 1 milhão de conversões. Como é que eu vou fazer? Tem pedestre atravessando em todo lado, é sexta-feira, tá cheio de carro. Meu pensamento sabotador, né? Meu pensamento automático negativo. Como é que eu vou fazer? Caramba, freio, embreagem, tá. Eu vou lembrar. Chegamos no cartório, eu fui tendo um alívio porque o cartório estava lotado. E eu pensei, vai demorar, que bom. O sofrimento vai se esticar. Quando chegou na hora de ir embora, ó, pega, dirige o teu carro. Eu disse, continua se despedindo dele, se despede do teu carro. Se despede. Ela falou, ó, se você quer. Aí a gente foi indo, ela falou assim, só que eu já estava imaginando que eu dirigiria aquele carro do centro até em casa, de algum lugar. E eu pensei, bom, vou pedir para ela botar esse carro numa rua bem comprida, numa rua bem larga, que eu consiga sair rápido com esse carro. E aí eu já estava pensando como é que eu vou sair rápido com esse carro. Até que ela me disse, Márcia, eu queria te pedir uma coisa. Eu vou com o carro dirigindo até a minha casa e de lá você pega o carro e vem. Aí eu gelei. Eu perguntei, onde tu mora? Ela disse, eu moro na Água Branca.
lascou. Nunca tinha ido para aquela Água Branca, não tive aula de direção na Água Branca, não naquele trecho onde ela morava. E ela disse, é bem tranquilo, pertinho daqui de onde a gente está. Eu não tinha GPS, nem sonhava em usar o GPS, nem que fosse do celular. Meu celular era uma derrota, mal gravava áudio, só tinha um gravadorzinho de áudio mesmo. E eu pensei, não tinha tela, não tinha foto, não batia foto. Meu celular nem foto não batia. Era 2008, gente. Não tinha a tecnologia que tem hoje nos celulares. Beleza. Eu disse, não, tudo bem, vamos. Quando eu comecei a fazer aquele caminho, morro pra lá, morro pra cá, rotatória movimentada pra lá, rotatória movimentada pra cá. Jesus amado, pensei, vou morrer. Continuei olhando o trajeto que ela estava fazendo. Sobe morro, desce morro. Sobe morro, desce morro. Rotatória movimentada. E eu disse, meu Deus, tem que ter outro caminho. Eu não vou conseguir chegar em casa dirigindo esse carro desse jeito. Aí o meu outro lado do cérebro dizia, vai ter que conseguir sim, porque não vai ter ninguém para levar o carro para ti, não. É tu mesma. E ela subiu o morrão. Eu pensei, meu Deus, que derrota. O olho ia arregalando, gente. O olho ia arregalando. Na descida, eu ia me empurrando no banco, ia faltando ar, parece que o meu estômago ia sair pela boca. Aí tinha uma baixada, ela colocou o carro virado para trás. Quer dizer, ao contrário do que eu teria que sair. E ela, quer entrar para tomar uma água? Eu disse, quero, já vou aproveitar para ir no banheiro. Lá fui eu. Ela entregou a chave na minha mão, eu tremia. Não sabia nem como que ia ligar aquele carro. Aí eu pensei, não, eu fiz autoescola, eu tenho carteira, eu vou lembrar de tudo que eu fiz. No Celtinha 2003, diferença de injeção eletrônica. E o meu que eu comprei ali, carburado. Peguei o carro, ela disse, não te esquece que tá com pouca gasolina, é só para chegar até na tua casa. Eu tinha dinheirinho para comprar gasolina, mas eu tava pensando como é que eu vou entrar no posto, que eu nunca entrei num posto de gasolina. Peguei o carro, liguei, morria. Peguei o carro, liguei, morria. A perna da embreagem tremia e morria. E não ia, não conseguia. Quando eu consegui sair com o carro na alturinha da lombadinha, da subidinha, morreu de novo. Ela dizia, ai meu Deus, como é que tu vai chegar em casa desse jeito? Calma, fica calma, vou lá pegar mais água. Eu não posso te levar em casa agora, como é que eu vou voltar depois? E eu lá, o carro não ia. Quando o carro foi, ela até se benzeu, né? Fez o sinal da cruz, ai meu Deus, vai, agora ela vai. Eu indo, quando eu tô subindo pra... Olha, gente, uma conversão com subidinha. Quando eu tô lá... E eu pensando, tem que olhar se vem carro, O outro lado, o sabotador disse, vira e vai direto. Nem olha se vem carro. E eu disse, não, eu tenho que olhar. Olha, na minha mente, o que estava a batalha que se travava. Quando eu tô subindo, um cachorrinho, deitado. E eu, sai daí, cachorro, cachorrinho, sai daí, cachorrinho, sai, seu pulguento. Ele começou a se coçar. Cachorrinho coçando as orelhas, lá tocando um violãozinho lá. Se coçando e eu, sai, cachorro, sai. Eu fui obrigada a parar o carro. Na lombinha. Subidinha. O cachorro não saía. Dei uma buzinada e nada. Eu tive que sair do carro, desligar o carro, puxar freio de mão, sair e pedir pro cachorro, sai. O cachorro olhava para mim. Cachorrinho, sai, eu preciso passar. Eu não sei desviar pro outro lado. Aí o cachorro olhava para mim e já começou a mostrar os dentes. Já começou a rosnar. E eu, ai meu Deus do céu, vou ter que ir atrás da dona do cachorro para chamar ele. Aí veio a mulher, viu o carro parado na frente da casa. E eu assim, boa tarde senhora, a senhora sabe quem é dono desse cachorro? Sei não, é da rua aí. É que ele não sai da rua. Aí ela falou, tu não consegue desviar dele? Eu falei, não, eu sou recém-habilitada, não sei dirigir direito. Para sair dali já morreu 50 vezes. Ela falou, olha, o que eu posso fazer é espantar ele daí.
pegou lá um baldinho d'água, jogou no cachorro, o cachorro saiu. Beleza? E agora? Só morria, só morria, só morria aquele carro. Eu tive que vir de freio e embreagem, deixar o carro descer, controlando ele na descida para pegar embalo lá embaixo, para chegar até lá em cima. Vim, peguei um embalão, chegou lá em cima, eu embiquei bem o carro no cruzamento e eu não morre, não morre, não morre, não morre danado. Não, não morre carrinho, não. Morre que eu não sei sair daqui. Tá, consegui sair, era uma descida. O carro começou a embalar e eu, meu Deus, cadê o freio? O freio, o freio. Freava seco, minha testa ia lá na frente. E agora? Consegui descer e subir a morraiada toda. Era a hora de fazer conversão e pegar uma avenida movimentada. Do lado de cá não parava de passar carro, do lado de lá também não. E agora? Eu demorei umas 3 horas ali, gente. 3 horas é força de expressão, mas eu demorei muito. A hora que eu saí com o carro, eu só dizia, meu Jesus Cristo, esse carro não pode morrer aqui. Se eu morrer esse carro no meio da rua, alguém vai bater em mim. Consegui atravessar para o outro lado. E eu assim, agora, que rua que eu pego? Para onde que eu vou para chegar em casa? Eu só quero chegar em casa. E eu fui dirigindo. E eu vi que aquilo não parava, não parava, não parava. E eu só sabia ir em linha reta. Fui num lugar que tinha uma rotatória. Daquela perigosa. E eu comecei a olhar a placa. E estava escrito Bairro da Velha para lá e Bairro da Velha para cá também. Caminho mais longo. Peguei o caminho mais longo. E aí começou a piscar a luz de combustível. E eu pensei, meu Jesus, que tragédia se eu ficar sem combustível aqui. Como é que eu vou fazer? Não tenho telefone de ninguém para me ajudar. E fui dirigindo, até que eu vi um lugar mais ou menos parecido. Eu assim, agora eu tenho que achar um posto. Como é que eu vou entrar no posto? Eu me preocupo em chegar em casa ou chegar no posto. E aquela altura, a confusão mental era tão grande que eu não sabia como eu ia fazer. Achei um caminho, que era na rua da autoescola. E aquele carro morreu. E era engarrafamento, e eu não sabia andar no engarrafamento, e o carro morreu. Cada parada do outro carro era uma morrida. Chegou uma hora que o carro morreu e eu tentava e morria, não dava. Aí veio um cara que tinha uma lojinha de produtos gaúchos lá. E ele veio e disse, oi moça, tá com problema? Eu falei, tô, e bem grande, o carro só morre. Ó, é bom tu achar o ponto logo, porque se tu ficar batendo a chave o tempo todo, tu vai afogar o carro. Aí veio um outro homem também, o carro afogou? Tem afogador. Eu assim, moço, eu não sei usar o afogador, tu pode me ensinar? Ele só olhou pra minha cara, fez assim, ó. Se não sabe dirigir, por que vem pra rua? Eu não ia ficar lá esperando e explicando pro estúpido, porque foi muito grosseiro da parte dele, que eu não tinha ninguém para levar aquele carro em casa. Tá, uma hora o carro foi, todo mundo me passando, porque eu tava dando... Tem a gente buzinando, eu ficava mais nervosa ainda, gente me passando, eu deixava um espação do carro da frente para pegar embalo, outro entrava. A trancos e barrancos, quase bateram no meu carro quando ele morreu. Levei uma buzinada de um caminhão ainda. O ônibus saiu por 1 milímetro e eu morrendo aquele carro. Passei pelo posto, olha que loucura, não tive coragem de entrar no posto, porque faltava gasolina. Estava acabando a gasolina e eu não sabia quanto tempo ia levar. Até que eu consegui chegar em casa. A minha rua, uma subida, 45 graus de inclinação para poder subir. E o pavor. Vai ter gasolina para chegar até em casa? Subi, consegui colocar aquele carro dentro da minha garagem, que era 3 metrinhos, 4 só. Consegui colocar o carro lá. Quando eu desci, eu estava dura, tremendo, garganta seca, bebi não sei quantos litros de água. Encontrei uma amiga, ela me viu, olha que legal, tá de carro, parabéns, o carro, poft, morreu. E eu lá, tentando ligar o carro e a minha amiga dizendo, calma, tu vai conseguir, tu é habilitada, tu tirou carteira, tu aprendeu tudo na autoescola. Olha a grande diferença, peguei um carro carburado que eu não sabia dirigir e o carro da autoescola
com injeção eletrônica. Gente, eu fiquei uma semana longe daquele carro. Eu olhava para ele na garagem, eu me aproximava. Para piorar, a minha vizinha ia para a janela olhar o que eu estava fazendo. Primeiro, ela estava toda encantada com o carro novo. Depois ela queria ver eu dirigir aquele carro. E eu não ia, o carro lá. Aí eu comecei a chorar de desespero. Para quem eu vou pedir ajuda? Aí eu ficava perguntando para minha instrutora e ela já nem respondia mais. Estava cheia de coisa para fazer, ficar tirando dúvida básica de aluna que acabou de se habilitar. Chegou uma hora que eu falei para mim mesma, vou ter que pedir ajuda na internet. Internet naquele tempo era cara, discada, lenta. Eu não podia ficar muito tempo na internet, eu buscava ajuda. E as pessoas diziam, larga a mão de ser burra, volta para a autoescola. A mesma coisa que eu ouvia no tempo que tentava buscar ajuda, quando estava na autoescola. E eu pensei, não, eu vou ter que aprender. Então eu vou para dentro desse carro, vou fazer tudo lento, bem devagarinho. E eu ficava com o carro na garagem para frente e para trás, tentando dominar o pedal. Depois eu movia um pouquinho o volante, porque a minha escada, gente, a minha rampa era só de ré que se descia. Não era de outra forma, só se descia de ré. Fui treinando, consegui colocar o carro de ré lá embaixo, depois subi de novo. Eu só treinava isso. E a torcida organizada dos meus vizinhos esperando quando que eu ia dar minha primeira voltinha de carro. E eu treinava na minha rua, no final dela tinha uma parte mais que não era com tanta subida, era mais ou menos reta. E tinha que cuidar com cachorro na rua, criança brincando. Até que eu pensei, eu vou fazer uma rua, volto. Depois, se tiver coisa para consertar, vou tentar descobrir aqui como é que eu vou fazer. E fiz uma rua, 2 ruas, 3 ruas, dei carona para uma amiga e ela disse, caramba, eu sinto dor de cabeça quando ando de carro contigo. Sinto dor de cabeça. Meu Deus, quando tu freia para parar esse carro, a cabeça de todo mundo cai coisa de dentro do carro, cai no chão do carro, porque tu não tá sabendo o que fazer. Aí, em Blumenau, tinha enchente. E a gente tinha que sair para comprar água, para comprar vela, porque acabava a energia elétrica, desligavam, caía poste, era muito difícil. E eu disse para minha amiga, vamos comigo? E ela nem habilitada é. Ainda hoje não é, por causa do medo de dirigir. E ela querendo me ensinar. A pessoa não habilitada, palpiteira, querendo dizer o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, tu quer levar o carro para mim? Ela, não, imagina, tu que tem carteira, tu que tem que levar. Aquele tipo de sabe tudo. Pessoal, eu consegui chegar até o supermercado. Estacionava longe, num lugar isolado, onde não tinha ninguém, carregando as compras para colocar no carro. A hora de vir embora, estava com fome, eu falei para minha amiga, vou te pagar um espetinho, vamos comer um espetinho? E eu não tinha aprendido que tinha que reduzir de terceira para segunda para fazer uma conversão, estacionar em algum lugar. Gente, eu entrei de terceira. Eu só vi aquela parede na minha frente, enfiei o pé com tudo. O carro morreu e eu parei a um dedo da parede do espetinho. Do outro lado, tinha churrasqueiros fazendo espetinho para servir para as pessoas. Tinha pessoas comendo. E eu, a partir daquele dia, decidi, não vou dirigir mais. Preciso aprender o que eu estou fazendo. E de tanto pedir ajuda no Orkut, criei um blog em que eu ia mostrando para as pessoas as minhas dificuldades para ver se alguém aparecia para me ajudar. E nada. Nada. Eu parei de dirigir. Deixei o carro na garagem uns 15 dias e eu pensei, tenho que fazer algo. E aí eu comecei a pesquisar com a pouca informação na época que tinha, hoje tem muita informação. Hoje vocês são privilegiados para aprender online. Privilegiados. O celular tem câmera, a gente faz chamada de voz, chamada de vídeo. A internet não é tão cara, é rápida e muita gente não sabe aproveitar isso. Olha, tudo que eu queria na época era que tivesse um curso
como o meu, com 156 aulas, com câmera nos pedais, ensinando como consertar o erro. Era isso tudo que eu queria, viu? Porque eu ia vender o que eu tivesse, menos o meu carro, para poder fazer esse curso. E aí, naquela época, eu sempre me interessei pela língua italiana. Sempre. E eu era autodidata, aproveitei para aprender italiano. Até o Google Tradutor naquela época era uma lástima, traduzia tudo trocado, errado. E eu comecei a pesquisar sobre formas de aprender a dirigir e de ensinar. Até que cheguei nos sites da Itália e pela primeira vez eu ouvi falar de um método de ensino que tinha sido criado na Suíça e que era muito aplicado, e eu comecei a ver vídeos, os poucos que tinham no YouTube, sobre esse método inovador. E cheguei até autoescolas na Suíça que trabalhavam com esse método. E eu comecei, nossa, mas é assim que aprende. Olha se eu tivesse aprendido isso. E eu comecei a testar no meu carro. Eu fui testando esse método em mim e eu fui vendo que esse método dava resultado. Eu estava começando a aprender. Comecei a pegar no carro de novo e eu pensei, o dia que eu aprender a dirigir, eu vou fazer de tudo para ensinar outras pessoas, para que elas não tenham que passar por tudo que eu estou passando agora. E eu fui fazendo intercâmbio internacional. Internet cara, demorada, travava, caía, tinha delay. Eu tive que deixar de pagar a conta de água e a conta de luz para eu pagar a conta da internet para eu aprender. Mas aprendendo com os melhores profissionais no mundo. Isso, gente, em 2008. Quando eu comecei a evoluir na direção, eu pensei, vou criar um canal no YouTube e vou começar a ensinar as pessoas. Vocês vão ver no meu canal no YouTube os meus primeiros vídeos. Vai lá e vê os vídeos mais antigos. Tem um filtrozinho que você coloca vídeos mais antigos. Meus primeiros vídeos eu não aparecia. Eu colocava imagens, músicas chatas, porque eram que tinham na época, que incomodava. Eu comecei a tentar ensinar as pessoas. Até que um dia alguém apareceu e disse, eu gosto de ver o rosto da pessoa com quem eu estou falando. E eu pensei, vou ter que meter a cara nesse vídeo aqui e começar a ensinar. E dentro do meu carro também. Eu passei muito trabalho. Uma vez eu vim com o para-brisa ligado num dia de sol, 44 graus, arranhando o vidro, um medo de arranhar o vidro, de acabar com a borrachinha, porque eu não sabia onde desligava, eu não conhecia o meu carro. Eu não conhecia. E eu comecei a me dedicar a conhecer o meu carro. Porque se eu quisesse ensinar alguma coisa para mim mesma e para as pessoas, eu teria que aprender. Foi quando eu coloquei os meus primeiros perfis nas redes sociais. No YouTube, fui aprender mais. E eu pensei, bom, se eu quiser ser instrutora de trânsito, eu vou ter que fazer curso. Eu vou ter que me especializar. Eu vou ter que me dedicar. E eu fui me dedicar a isso. A ensinar as pessoas a dirigir. Por opção minha, eu não fui ensinar em autoescola. As experiências que eu tive foram muito desgastantes. A autoescola te paga pouco, você tem muitos alunos, você não consegue se dedicar ao aluno que tem dificuldade. E eu fui ensinar pessoas habilitadas há mais de 20, 30 anos. Me especializei em ensinar idosas e idosos também. E aí eu pensei, não, esse trabalho tem que melhorar. Pessoal, eu agradeço tanto ao meu medo de dirigir, vou fazer um adendo aqui. Agradeço demais, porque nessa época eu não tinha concluído nem o ensino médio. Eu fui fazer o Enem, concluí o ensino médio, superando o medo de dirigir, eu fui gostando tanto de trânsito, que eu fui fazer uma faculdade, fui fazer uma graduação em segurança no trânsito. E antes de terminar, eu já estava fazendo a minha especialização em planejamento e gestão do trânsito. Terminei e fui fazer especialização em direito de trânsito, vários cursos de especialização em educação para o trânsito, para que
eu descobrisse a maneira das pessoas adultas aprenderem, como eu poderia fazer melhor ainda para ajudar as pessoas a aprenderem. Hoje, já superado, eu posso dizer para você que eu agradeço ao meu medo de dirigir. Porque a partir do momento que eu superei o medo de dirigir, eu me tornei uma melhor pedestre. Antes eu andava como pedestre, eu não me importava em olhar a placa. Eu pensava, quem tem que olhar a placa é motorista. E não, a gente tem sempre que prestar atenção em tudo que acontece, porque o motorista não se comporta só em relação aos outros carros. Ele não sinaliza só para os outros carros, ele também sinaliza para o pedestre. Tem muita gente aí que pega Uber e não está preocupado onde o motorista do Uber vai parar. E aí acaba esperando num lugar onde ele não pode nem parar, nem estacionar, complica a vida do outro motorista. Eu posso dizer que superar o medo de dirigir transformou a minha vida por completo. Eu me tornei uma pedestre melhor, não me preocupava. O motorista que tem que olhar para as placas. Não, eu também tenho que olhar e tenho que me cuidar no trânsito, fazer a minha parte. E o melhor não foi isso, né, pessoal? Eu, além de superar, além de me desenvolver, procurei me especializar e continuo me especializando para ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades. A nossa vida muda, a gente se pega fazendo coisas que jamais imaginou que fosse capaz de fazer. A gente consegue evoluir de uma tal maneira que você consegue florescer onde está plantado. Tem pessoas que dizem, não vai adiantar porque na minha rua tem ladeira, na minha garagem tem subida. Você está pretendendo vender essa casa aí para um lugar totalmente plano? Quando você foi se habilitar, você já não sabia disso? E só porque tem uma ladeira, você não vai se esforçar para você superar? Eu terminei o ensino médio, eu fiz uma graduação, estou na minha segunda graduação agora, fiz 2 especializações, muitos outros cursos, ajudei milhares de pessoas a dirigir pelos 5 continentes. Esse meu canal no YouTube tem milhões de visualizações e milhares de pessoas que se libertaram e hoje estão ajudando outras pessoas. Tem inscrito aqui no canal que superou o medo de dirigir e se tornou instrutor de trânsito, empreendedor, tudo que vocês puderem imaginar. E eu, com a minha dificuldade, eu prometi a mim mesma, eu vou fazer o que eu puder, eu vou ajudar outras pessoas para que elas não saiam da autoescola com essa ilusão que elas têm uma carteira de motorista e que elas já podem dirigir por tudo. Não, vai chegar uma hora que você vai precisar parar e compreender que 20 horas aula na autoescola, por mais que você compre mais aulas, não é para aperfeiçoar novos conhecimentos, é para aperfeiçoar e corrigir o básico para você poder pegar uma carteira. E chegou um dado momento em que eu tive que parar de dirigir para eu aprender. Eu tive que fazer o meu esforço. Eu também aprendi a dirigir online. Numa época ainda mais difícil, de internet cara, hoje em dia vocês têm tablets, computadores, notebooks, enfim, uma infinidade de soluções, uma internet rápida, e o que está faltando é a vontade real de aprender. Por que eu consegui? Porque eu tinha vontade de aprender. Hoje em dia as pessoas reclamam, ficam reclamando, se lamuriando, ninguém me ajuda, aquele não acredita em mim, aí esse não acredita em mim. Eu também não tinha ninguém que acreditasse em mim, além de mim mesma. E já era o suficiente, porque é minha obrigação acreditar em mim, fazer por mim. Nessas especializações, eu me tornei fonte em reportagens, em rádios, jornais, muitas entrevistas em nível nacional. Eu me tornei uma pessoa bem-sucedida na minha área porque eu superei meu medo de dirigir. Eu não sou mais uma pessoa triste, porque quem tem medo de dirigir acorda triste todo dia. Eu sou uma pessoa feliz, eu viajei muito, eu continuo viajando, dirigindo, fazendo viagens enormes aí de quilometragem, como a que eu fiz de
cerca de 3.000 quilômetros, ida e volta. E eu te garanto, você tem que estar preparado, você tem que estar preparada. E eu garanto para você, eu asseguro para você. Se você quiser aprender a dirigir e se você não tiver nenhum comprometimento neurológico, um mal de Parkinson, alguma coisa que deixa teus movimentos tremendo o tempo inteiro, tua mão tremendo, você vai chegar lá. Você chega lá. Você tem que acreditar em você. Eu superei o meu medo de dirigir com todas as dificuldades que vocês. Não tinha ninguém acreditando em mim, tinha piada dos outros, gente que debochava de mim. Quando eu tinha 3 meses de habilitada, eu fui dar uma ré no meu uninho, na frente da casa da minha mãe. Eu acabei encostando no carro do vizinho e deu um barulhão enorme. E aí as pessoas, mas como tu foi fazer uma barbeiragem dessa? Volta para a autoescola. Você sai da autoescola sem saber entrar no portão da tua casa, nem de frente, nem de ré, nem de lado, nem de jeito nenhum, sem aprender frenagem de emergência. O que eu vejo de pessoas, e eu fico apavorada com isso, eu vou pegar meu carro, vou dar uma volta agora mesmo, porque eu tô embalada, eu tô animada. A pessoa sai ali fora e ela não sabe o que fazer quando uma criança corre na frente do carro dela. Ela pode matar uma criança porque ela foi naquela de tá com medo, vai com medo mesmo. Sem treino, gente, não dá. Você precisa ter conhecimento daquilo que vai fazer no seu carro para dirigir. E só não basta ter conhecimento. Você precisa entender o que você está fazendo. Porque o que a gente mais vê são pessoas dizendo: eu sei o que tem que fazer para dirigir. Quando eu vou para o carro dá errado. Por quê? Porque você não treinou teus movimentos, a tua coordenação motora para buscar sincronia de movimento. Ter conhecimento do que fazer. E não é conhecimento raso, superficial. É conhecimento mesmo daquele que tem lá no meu canal no YouTube e naquele que tem nos meus cursos pelo método Márcia Pontes. Você tem que entender o que você está fazendo. Se você não entende, não faça, porque você vai por tentativa e erro. Você tem que treinar numa rua mais calma, numa outra situação, longe do trânsito. No segundo dia da semana da mulher motorista, teve uma pessoa que assistiu. Agora eu tô animada, vou correr para o trânsito. Ela foi para uma ladeira, o carro voltou. Claro que voltou. Ela não aprendeu os fundamentos que vêm antes. Muito antes de enfiar um carro na ladeira, você não pode ir testar as coisas no trânsito, porque a possibilidade de dar errado é muito maior. Isso vai aumentar a tua ansiedade e é tudo aquilo que a gente não quer. Eu passei anos da minha vida estudando, me aperfeiçoando para trazer o melhor conhecimento para vocês. Técnicas exclusivas, seguramente o que vocês não vão aprender na autoescola. Ao longo desses anos de estudo, eu desenvolvi mais de 500 exercícios para te ajudar. Aqui no meu canal no YouTube, você vai encontrar os vídeos soltos, fora do passo a passo. Não tem uma sequência, começa daqui, dali, de lá. Não tem. E esse conhecimento, ele está para quem quer aprender de verdade, no meu curso Método Márcia Pontes, para você aprender sozinha, seguindo as orientações do curso, sem uma pessoa estressada te empurrando para o trânsito, organizando os teus horários de treino para você poder executar e manter a regularidade no treino. Olha, teve uma pessoa que disse assim: caramba, eu não tenho paciência para ficar assistindo quase 2 horas de live. A gente teve umas lives mais demoradas aqui no canal. E eu respondi para essa pessoa. E eu disse: olha, é simples, basta você não assistir. Sai do YouTube, vai para outro lugar, mas saiba que você vai continuar na mesma, com todas as dificuldades que te trouxeram até aqui. Se para você tá bom, beleza. Eu não tenho medo de dirigir, não é meu problema. Eu pego e dirijo numa boa. E estou aqui para ajudar quem quer aprender. Agora, a pessoa não tem paciência, saiba que a paciência é uma virtude de todo motorista. Vai sem paciência para o trânsito que você vai arrumar para a cabeça. E a outra opção, você assiste, se envolve, se compromete
e decide que vai mudar a tua vida, que vai botar um ponto final em todas as dificuldades que você tem por não dirigir. E eu digo, se você quer ficar mais 1, 2, 5, 10, 30 anos reclamando, pulando de canal em canal, jogando a tua estima no chão, te achando uma porcaria, tá no fundo do poço e continua a cavar, isso é uma decisão sua. Eu não posso mudar. O que eu posso é te oferecer ferramentas para você se desenvolver como pessoa, buscar teu desenvolvimento pessoal, equilibrar o teu emocional, aprender a lidar com a ansiedade, o medo, a insegurança, as frustrações e mudar esse jogo. É para essas pessoas que eu estou fazendo a Semana da Mulher Motorista, para quem quer mudar, é para quem quer se dar a chance de acordar. E por isso que eu contei a minha história aqui para vocês. Graças a esse carinha aqui, ó. Um repolho que mudou a minha vida. Eu precisei passar por uma situação vexatória para um repolho mudar a minha vida. Mas você não precisa esperar as tuas sacolas de compra arrebentarem para você passar vergonha e decidir que você tem que fazer alguma coisa por você. Você não precisa provocar uma colisão, você não precisa ficar sendo xingada, desrespeitada por uma pessoa que não tem paciência para te ensinar. Você não precisa sofrer um acidente para resolver mudar a tua história. Basta você mudar a tua história agora. Você pode mudar a tua história de duas maneiras. Desistir da onde você está mesmo, sentadinho. Não quero mais desistir. Ótimo. Temos que respeitar a sua opinião. Ou transformar. Se engana redondamente aquele que pensa que dirigir é ligar a máquina e botar o carro para andar. Você tem que dominar o teu carro como você domina o teu próprio corpo. Dirigir não é sinônimo de frustração, de dor de barriga, de suor, de dores no corpo, de tristeza por não ser compreendida na sua dificuldade. Dirigir é uma questão de você querer, de você buscar, de você se entregar, de você se determinar, de você fazer o treino correto. Não é ficar lembrando na cabeça como faz ou assistir um vídeo e querer reproduzir no trânsito sem nenhum treino. Você está complicando a sua vida, você está se enterrando, você está enterrando a capacidade de acreditar em você mesmo. Eu, depois que superei meu medo de dirigir, eu me tornei uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz. Hoje eu posso ensinar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. E você sabe aquelas coisas que o dinheiro não compra? Vou te falar uma. A minha mãe, antes de deixar esse mundo, antes de nos deixar, antes de falecer, eu pude ajudar muito a minha mãe. Levando em médico, levando para passear, levando para dar uma volta, levando para se distrair. E aquela foi a maior alegria da vida dela. Assim como foi a maior alegria eu poder levar os meus sobrinhos para passear, os meus sobrinhos na praia. Eu poder levar pessoas da minha família, ajudar até pessoas que eu nunca vi pela frente, que eu não conheço. Tudo isso e muito mais, aquelas coisas que o dinheiro não compra, que não adianta. Você já ouviu falar de milionários que são extremamente infelizes e tentam até acabar com a própria vida. Sabe aquelas coisas que o dinheiro não compra? Não compra, não. Aquelas coisas que o dinheiro não compra. Você mostrar para você mesmo que você é capaz. Você mostrar para você mesmo que você pode. Porque se a Márcia Pontes conseguiu, se a Márcia Pontes, que é uma pessoa como você, que não tem nada de demais além de você, eu sou uma pessoa como você, tive todas as dificuldades que você teve, mas a diferença é que eu não desisti, a diferença é que eu continuei acreditando em mim, a diferença é que eu não enterrei o meu sonho porque esse ou aquele ou qualquer outra boquinha faladeira falou alguma coisa e você deu muito mais importância para aquilo que um estranho te diz ou uma pessoa que não te respeita, que quer te controlar, te diz e não ouve a tua própria voz interna. A voz que te diz que você vai conseguir, vai chegar lá. Teve muitas outras situações em que eu já me perdi, em que eu entrei pela contramão, gente. Eu entrei na contramão e vejo aqueles carros
os motoristas buzinando, dando sinal de luz, e nem por isso eu fiquei me achando burra, incapaz de aprender, nem por isso me senti envergonhada ao ponto de não querer dirigir mais. Vocês desistem muito fácil. Muitos de vocês desistem muito fácil porque você parou de dirigir. Eu não me entendo com a embreagem. Em 10 minutos de treino bem feito com o método Márcia Pontes, você elimina esse problema que ficou 20, 30 anos te encarcerando. É bem assim mesmo. Você desiste fácil, ali tem uma ladeira, mas não, você não quer treinar, você quer fácil. Você quer achar um vídeo de 1 minuto que vai resolver teu problema. Você quer uma boa explicação, quer decorar, mas não quer treinar, não quer dominar teu carro, não quer dominar teu próprio carro nas manobras como você domina o seu próprio corpo. Você não quer aprender, você quer rápido, você quer que caia do céu, e do céu só vai cair chuva, raio e cocô de passarinho. É isso que vai cair do céu na sua cabeça. Então, acredita em você, se dá uma chance. Uma chance. Se você puder vir comigo no método Márcia Pontes para aprender a dirigir, que começa pelo emocional, tratando aquele medo de se aproximar do carro, aí você vai evoluindo até você dominar passo a passo, que eu vou treinar primeiro. É um método definitivo. Você vai aprender e nunca mais vai ter as mesmas dificuldades como eu não tenho hoje em dia. Mas você precisa querer. Se você não quiser, não vai ter ninguém que consiga fazer com que você faça alguma coisa por si mesmo. Eu tive todas as dificuldades que vocês tiveram. Eu tive medo de chegar perto do carro, eu parei de dirigir, dava tremedeira, eu esquecia tudo, dava branco, reprovei na prova do Detran, parei de dirigir para aprender, para investir em mim. Gastei com isso? Claro que eu gastei. O conhecimento daqueles mestres na Europa que me ensinaram valia a pena. Valia a pena, valia a pena eu deixar de pagar ou a conta de água, ou a conta de luz, ou as duas juntas, para pagar a conta da internet, para poder ter aulas com eles. Valeu a pena, muitas vezes, comer arroz com salsicha, porque eu não podia comer outro tipo de mistura, outro tipo de complemento ali, de guarnição. Valia a pena sim, porque eu estava investindo em mim. Era um esforço que era necessário, que daqui a pouco eu ia superar todas as dificuldades, até me tornar uma profissional que ensina outras pessoas a dirigir, até me tornar uma referência na minha área, até buscar e continuar buscando a excelência para ajudar você que está engessado aí. Você é a Márcia Pontes ontem. E o que você vai fazer com isso, só você pode dizer para você mesmo. Eu resolvi investir em mim e superar. E hoje eu estou aqui me superando cada vez mais. E para mim vai ser a maior tristeza do mundo um dia que um médico constatar e disser: você não vai poder dirigir mais. Mas eu vou continuar ensinando, dando mentoria, ajudando as pessoas de todas as formas. Mas você só vai aprender a dirigir se você quiser, se você entender o significado disso, se você pegar o significado que te leva a aprender a dirigir e incorporar na sua vida. Se você tiver um método de ensino que te dá o conhecimento sobre como dirigir, que explica cada coisa. Por que isso? Por que embreagem? O que é embreagem? Quando eu uso a embreagem, quantas formas de frear eu tenho? Como é que faz frenagem de emergência? Como é que eu avanço para ir para o trânsito sem cair de cara da rua calma para uma rua movimentada? Como eu vou fazer isso? Você precisa de um método que te dê conhecimento. Você precisa de uma didática que te faça entender o que você está fazendo e não decoreba para te empurrar para o trânsito. Você precisa ter exercícios específicos para a coordenação motora. Porque mesmo que você tenha um bom método, entenda o que está fazendo, não faz o exercício e não treina, vai perder o timing de cada manobra, a sincronia dos movimentos e vai dar errado. Aí sim, conhecimento, entender o que está fazendo, treinar a coordenação motora com exercícios específicos e na sequência.
Não é um exercício aqui e outro lá que você também está pulando etapa. Aí você vai dominar o teu carro como você domina o seu próprio corpo, dirigir com a naturalidade que você tem para caminhar, sem nem pensar, com os movimentos automatizados e tomando as decisões certas e seguras. Se é isso que você quer, continua comigo aí, continua com a gente, comigo, com a Maria, com a produção, com as nossas convidadas na Semana da Mulher Motorista. Eu vou te falar sobre o processo de cura do medo de dirigir. Oxe, mas será que é que nem a cura de uma gripe ou de uma coisa? Não. É o processo de cura emocional. O processo de cura emocional do medo de dirigir. E eu espero que você não desista de você. Se você abandonar agora, eu vou ficar muito triste por você. Porque eu sei o poder e a força que essa semana e que o método Márcia Pontes tem para ajudar a transformar a tua vida agora e colocar um fim nesse sofrimento que já dura anos e até agora não tinha nenhuma previsão de acabar de uma maneira segura, como você quer. Então, eu espero que você tenha se identificado com passagens da minha história como motorista. A primeira vez que eu fui para o trânsito, deixa eu responder essa rapidinho. A primeira vez que eu fui para o trânsito, eu fui depois de treinar, é claro, né? Porque não quando eu achava que era motorista porque tinha uma carteira. Eu fui muito bem obrigada, porque eu saía da Rua Calma, dirigia 100 metros, 200 metros, ia até uma rua, fazia um mapinha, botava no GPS o mapa da rua onde eu estava e eu colocava ali, eu já fiz uma quadra, amanhã eu posso fazer 2 quadras. Voltava para a Rua Calma, treinava o que dava errado e eu tive uma inserção no trânsito gradual. E a primeira vez que eu fui para o centro da cidade, nossa, eu me senti maravilhosa. Antes, quando eu tinha carteira e achava que era motorista, eu quase bati num carro parado em que uma senhora estava subindo, entrando no carro. Eu quase bati, sabe por quê? Porque fiquei olhando no retrovisor o tempo todo e esqueci de olhar para frente. Se não fosse uma pessoa que estivesse comigo de carona no carro dizendo vai bater, eu teria provocado uma tragédia e machucado seriamente alguém. Teve mais coisa. Primeira vez na rodovia. Vocês acham que eu já pulei na rodovia? Vou aprender na rodovia? Você tem que primeiro dirigir na cidade, fazer as trocas de marcha, fazer as reduções, saber o que você está fazendo, dominar a frenagem de emergência. Você fica mais segura e aí você consegue perceber e se antecipar aos riscos provocados pelo motorista que não dá seta. Olha só, quando você está no trânsito, alguém não dá seta, você fica furioso, furiosa, né? Você xinga o cara, né? E aí, como é que você se sente quando você não dá seta na autoescola e reclama do examinador que ele foi um carrasco com você porque você não deu seta? Já parou para pensar nisso? Então para e pensa. Você precisa aprender e entender o que está fazendo no trânsito. É assim que funciona. É isso que eu tenho para te ensinar, com acolhimento emocional, de um modo seguro, sem ralar nenhuma parte do carro, sem arrancar calota, sem provocar acidente e sem arrumar um trauma emocional, que pode até fazer matar na casca o teu desejo de dirigir. Minha primeira vez em rodovia, super calma e tranquila, fiz 100 metros, depois 200 metros, depois 300 metros, num domingo, pouco movimento, depois estiquei mais um pouco, tive dificuldade, refiz aquele trajeto. Mas se você quiser se jogar de cara na rodovia, olha, você não está entendendo o tanto de risco que você está correndo. Então para de correr risco, para de fazer sempre as mesmas coisas, porque você está tendo sempre os mesmos resultados. Eu espero que a minha história de superação tenha ajudado você, porque quando a gente supera o medo de dirigir e a gente quer ajudar as outras pessoas, nós formamos uma imensa rede do bem. Hoje, tem pessoas que aprenderam a dirigir comigo pelo método Márcia Pontes online, que fizeram os cursos, são instrutores de trânsito, são professores de direção defensiva, são pessoas que estão empregadas como Uber, como motorista particular, dirigindo para Bacana, lá em São Paulo. Tem 3
inclusive uma delas é mulher. E a patroa bacana, chique lá, falou que não troca aquela motorista por qualquer outro motorista. Porque aquela é a motorista que ela confia que leve os filhos dela para a escola, para o clube, para qualquer lugar. Pessoas que se tornaram empreendedoras. E eu quero fazer você voltar a sorrir novamente. Quero fazer com que você descubra a tua capacidade de aprender. Antes de você refutar qualquer possibilidade, para e pensa. Examina bem a tua consciência. Você está fazendo a coisa certa? Não, né? Você quer aprender do modo errado? Vem comigo, que o meu método de te ensinar é definitivo. Se você fizer a sua parte. Eu fazendo a minha parte, que é te ensinar com responsabilidade e cuidado, isso eu me garanto. Agora eu quero saber se você está preparado, está preparada para colocar um ponto final no sofrimento da tua vida. Aí você tem que treinar como eu ensino. E se você fizer como eu ensino, você vai chegar à seguinte conclusão. Eu queria ter começado desde o dia que conheci o trabalho da Márcia Pontes. Mas o importante é que agora você vai começar e vai te dar essa chance. E eu te garanto, se você fizer a tua parte, você vai ser imparável, nada vai te segurar, nada. Mas não esquece, nada te faz mais mal do que os teus próprios pensamentos sabotadores. Fica comigo aí, deixa o seu like para salvar esse vídeo lá na sua playlist de favoritos no seu canal e acompanha o processo de cura do medo de dirigir. O processo de cura emocional do medo de dirigir. Vem com a gente! Eu, Márcia Pontes e a Maria, produção, te esperamos amanhã para a 7ª aula da Semana da Mulher Motorista. E na 8ª aula, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aguarde, não perde. Surpresa atrás de surpresa. Depois não vai dizer, né? Depois não vai dizer, mas eu não sabia. Então, fica esperto. A gente te espera. Vem com a gente.